Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, trabalhamos aqui em Portugal com processos relacionados à imigração, legalização, enfim, tudo aquilo que envolve um processo de imigração, processo de nacionalidade e assuntos correlatos. Portanto, tem muita coisa que não dá nem para ficar especificando aqui, tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar um imigrante que venha para Portugal, ou para ajudar aquelas pessoas que têm interesse em adquirir uma nacionalidade, uma segunda, uma terceira, uma quarta nacionalidade. Porque você pode ter muito mais do que uma e duas. Então depende do caso, depende da situação. Esse é o nosso foco, esse é o nosso trabalho. O objetivo do canal é levar até vocês informações legais a respeito daquilo que se passa aqui em Portugal com a legislação e com a aplicação desta legislação. Para você que então está assistindo pela primeira vez, eu queria lhe convidar. Inscreva-se no nosso canal, dá o like aos nossos vídeos, compartilhe os vídeos com os seus conhecidos, com o seu círculo de amizades, para que isto chegue cada vez mais longe. Porque estas informações são importantes. E alguém do seu círculo de amizade, ou amigo do amigo do amigo, pode se interessar pelo assunto Portugal. E aqui está a solução. Para vocês que já são nossos seguidores, que nos acompanham aqui no canal, nosso muito obrigado. E muito obrigado também por participarem. Participarem como? Mandando informações aqui, ó, que está o nosso Instagram, mandando sugestões, mandando perguntas, e também aqui embaixo do próprio vídeo, como é o caso de hoje. Hoje esse vídeo vai se dedicar a trazer informações e a responder alguns questionamentos que nos foram feitos através dos nossos seguidores. E eu vou colocar as questões aqui na tela e nós vamos trazer alguma resposta, alguma informação a respeito do tema. E o tema de hoje não podia ser diferente. CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E aí o subtítulo, Indignação Geral. Fomos enganados? E eu deixei duas interrogações. Por que eu deixei as interrogações? Será que nós fomos mesmo enganados pelo Estado quando criou o tal do título de residência CPLP? Ou será que nós interpretamos mal aquilo que estava publicado e que está, aliás, publicado no Diário da República, que é a regulamentação, que é a aprovação pelo Estado português destes documentos, destas todas as informações e de todos os regulamentos e regras que foram criados para a CPLP. Então, é neste ponto que nós vamos nos ater e vamos trazer as colocações dos nossos seguidores e vamos tentar, não vou prometer nada aqui, mas eu vou tentar dar uma resposta para cada um. Não poderia ser diferente. Não é? As pessoas não podem ficar sem respostas. Elas mandam uma pergunta, se elas mandam uma sugestão, alguma coisa, de alguma maneira, a gente tenta resolver. É óbvio que são muitas perguntas. E por essa razão nem todas a gente responde. Mas este é um assunto que chamou a atenção e que gerou muita polêmica e que gera ainda muita polêmica. E é por este motivo que a gente está de volta para falar disto, da indignação das pessoas que se consideram vítimas de uma situação. E aí nós vamos avaliar caso a caso se realmente é uma vítima ou se não é uma vítima do processo todo. Porque, infelizmente, existem situações em que as pessoas se beneficiam de uma divulgação qualquer na internet, na mídia, seja jornal, televisão, Facebook, Instagram, YouTube e outros mais, e acabam divulgando informações que não são fiáveis, que não são verdadeiras. E isto induz muitas pessoas ao erro. E isto é uma coisa que não se faz, com toda certeza. Porque ao induzir esta pessoa ao erro, por uma
interpretação que eu fiz de um determinado dispositivo, de uma determinada regra, de uma determinada lei, enfim, eu posso estar colocando esta outra pessoa em risco. Eu posso estar causando um baita de um prejuízo para esta outra pessoa. E quando eu falo outra pessoa, não é um só, às vezes é uma família inteira. Então, há de se ter muita responsabilidade quando se fala a respeito de legislação, quando se fala a respeito de hermenêutica jurídica, ou seja, interpretação da lei. Né? E isto, quando feito por advogados, já gera conflitos. Porque eu posso ter uma posição, o colega pode ter outra. E o outro colega pode ter outra. Interpretação. Isto é a coisa-chave para o direito. E o pior é quando esta interpretação é feita por leigos. Aí mesmo que vira um balaio de gatos. Tá? Porque cada um entende do seu jeito, sem sequer ter conhecimento de como isto deve ser avaliado, interpretado, e gera confusão. Então, vamos falar de CPLP, de indignação geral. E para isso, então, eu vou trazer para vocês as situações que foram colocadas aqui pelos nossos seguidores. Vamos para a tela. Senhora Renata, isso faz 3 dias. Ela já editou essa questão aqui, está aqui. O engraçado é que ninguém disse isso quando saiu o site para induzir as pessoas a fazer CPLP. Porque até então dava os mesmos direitos que o AR tradicional. Eu não quero morar fora de Portugal, mas quero ter direito de ir e vir. Eu pago impostos aqui e não é pouco. Estou indignada. Tenho uma viagem de final de semana para setembro e não vou poder meu dinheiro. Não vou perder o meu dinheiro, desculpe. Eu tinha MI de 2021, eu troquei por esta, não vou citar a palavra aqui, porque que não serve para nada. Estou me sentindo enganada. Arrecadaram muito dinheiro do povo para esta palhaçada. Fecha aspas. Isso foi o que ela escreveu, está aqui. Vamos analisar a situação. Bem, quando saiu o site que ela se refere, aqui nesse relato, nós temos que entender que o site saiu agora, faz 1 mês e pouco atrás. Mas a lei que trata da matéria está aqui, ó. Vou colocar na tela para vocês. Resolução da Assembleia da República, número 313/2021. Este assunto já é antigo, este assunto já vem sendo debatido há muito tempo. Está no Diário da República, publicado no dia 9 de dezembro de 2021. E não é o site. É isto aqui que deu origem a todas as regras, a todas as condições. Gente, isso começou em 21. Antes até de 21 já se falava disso. Mas em 21, está aqui, Diário da República. Publicou aqui a resolução. O que diz? Aprova o acordo de mobilidade, ou seja, de ir e vir. É o direito que ela está reclamando, de ir e vir. Agora vem o pulo. Entre os Estados membros, aqui, ó. Vou marcar entre os Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, assinado em Luanda, em 17 de julho de 2021. Então não é o site do CEF que é o culpado por ter gerado esta situação. Desculpa. Vamos dizer que é verdade. O CEF lançou a plataforma para que o processo fosse viabilizado. Não é o CEF. Não é o CEF que criou esta regra. Não é o CEF o responsável por isso. O CEF criou a ferramenta e partiu para a aplicação. Fez o processo quem quis. Nós temos casos de pessoas que estariam aptas a fazer o processo e disseram, não, eu vou aguardar na fila e deixa o barco correr. A minha manifestação está feita, já está lá, daqui a pouco vão chamar. Se saírem 100 mil pessoas da minha frente, a minha manifestação logo, logo vai ser chamada. Mas ela vai funcionar pelo artigo 88 e 89
2. Recibos verdes, atividade aberta ou trabalho subordinado. Quem tomou esta decisão não tomou uma decisão errada, com toda certeza. Por quê? Porque ele vai ter direito a um título de residência português reconhecido pela União Europeia e não apenas um título de residência válido entre Estados membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Aqui está a diferença. Então, isto é coisa antiga, isto não é coisa de agora e não é coisa do CEF. Isto é coisa do Estado. Isto é coisa de quem está acima do CEF. Isto é coisa do governo. Aí sim. Vocês podem falar do governo, mas não vamos falar do CEF. O CEF está lá para cumprir ordens. Quando consegue cumprir, porque tem coisa que também nem ele consegue. Então, vamos lá, vamos, né, colocar a casa em ordem e cada um, né, assume a sua responsabilidade. Então, o que acontece? Basicamente, as pessoas que têm o título da CPLP podem transitar livremente dentro de Portugal, não tem problema nenhum. Querem sair de Portugal e ir ao Brasil, podem ir. Querem voltar do Brasil para Portugal, podem voltar. Estão dentro do Estado, digamos assim, dentro do acordo criado entre os Estados, que são os Estados membros da CPLP. Aí não tem problema nenhum. O problema é que estes países, quando firmaram um acordo, quando fizeram este tratado, eles não podem impor aos demais estados que esses documentos e que estas informações, que estas regras sejam aceitas. Cada estado tem suas regras. E este é o caso. Nós criamos um bloco na União Europeia. Isto não quer dizer que todas as regras da União Europeia são aceitas lá fora. E também a União Europeia pode não concordar com situações lá de fora. Nós temos um bloco asiático. E nem tudo o que é feito, criado e imposto pelos asiáticos é aceito aqui. Essa regra é igual. Não é diferente. Ela foi criada por um bloco de países para funcionar entre eles e não para fora deles. Isso é o que está gerando confusão. Aí teve gente que disse o seguinte, eu vou sair um pouco dessa situação aqui, mas eu vou complementar. Posso tirar com o título de residência, CPLP, o meu cartão de cidadão? Pode. Isso sim pode ser feito. Agora, então, se eu tenho cartão de cidadão português, então eu posso sair para viajar para os outros países. Nanani, nananão. Se você olhar atrás do cartão de residência, que é obtido através do acordo celebrado entre Brasil e Portugal, que é o tratado de amizade que foi feito, que foi criado, e lá dentro tem um Estatuto de Direitos e Igualdades. Ah, mas se é Estatuto de Direitos e Igualdades, eu tenho os mesmos direitos que o português. O português pode viajar, eu também posso. Não. Você sabe que cada país, mesmo que seja da União Europeia, tem um passaporte, não tem? Cada um tem o seu. E Portugal não é diferente. Você é brasileiro, você tem o seu. Você é angolano, você tem o seu. Você é cabo-verdiano, você tem o seu. Dentro da Europa, o alemão tem um passaporte, o francês tem um passaporte, o italiano tem um passaporte, o português também tem o seu. E o único documento válido para efeitos de viagem é o passaporte. Este é o documento de viagem. E este, se você utilizar, imaginemos, eu quero passar o final de semana na Alemanha. Eu tenho título de residência CPLP. Tenho cartão de cidadão através do acordo do Tratado de Amizade. Posso viajar? Depende. Depende do quê? Se eu estiver dentro do prazo de 90 dias, que é o acordo de viagem internacional, eu posso. Se eu estiver no 91º dia, no dia 91, e eu for pego na imigração lá na França, eu estou fora do meu prazo de turismo. Estando fora do prazo de turismo, eu estou ilegal. Estando ilegal, eu posso ser mandado
de volta para casa. Posso ser impedido de entrar na França. França, Alemanha, estou usando só um exemplo aqui. Então não é o fato de você ter o cartão cidadão que lhe dá direito a viajar. O que lhe daria direito a viajar seria o título de residência português, que é o cartão. Esse cartão é válido em toda a Europa, espaço Schengen. Mas o título de residência CPLP não é. Por quê? Porque, segundo as regras, ele foi criado através de um acordo entre os países que compõem o grupo e é válido para a mobilidade entre eles. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender. Vamos para uma próxima. A mesma pessoa. E agora que estão zoando nossa cara, estou me sentindo uma idiota porque eu devia ter esperado o processo da MI. Fui levada pela emoção, já que CPLP era igual a outra. Eu pago impostos aqui em Portugal, segurança social, papapá, e tenho direito de ir e vir. Assim estou indignada. Bom, a senhora pode estar indignada, não resta a menor dúvida. Porque talvez alguém disse para a senhora que isto seria tudo igual. E não é. Está lá na legislação. Mobilidade entre os países da CPLP. França faz parte da CPLP? Não. Alemanha faz? Não. Bélgica, Suíça, Itália, Espanha, ninguém faz parte. A Europa está fora. O único aqui dentro, Portugal. Então, lamento, por mais que a senhora esteja indignada, mas deve ter havido aí uma má interpretação ou uma informação a qual a senhora seguiu e que não tinha fundamento para isso. Vamos para um outro caso aqui. Sr. Paulo. Esta R chama-se de CPLP por garantir aos países que fazem parte desse acordo o direito de residir legalmente apenas para efeito de ter o direito de obter a residência legal. O fato e a verdade é que, pelo que sei, dentro de Portugal não há diferença de uma autorização para outra. O engano está em o CEF não conceder esta autorização de residência CPLP no formato padrão exigido pelos outros países da União Europeia. E que o CEF fez de propósito. O CEF não fez de propósito, meu senhor. O CEF simplesmente seguiu a regra, que foi estabelecida pelo Estado português de acordo com aquilo que combinou com todos os demais países que fazem parte do bloco. Então não é o CEF. Coitado, sempre é o CEF, né, que paga a conta. Não é esse o caso. Vocês estão enganados. Tá? Que o título não saiu no formato, ok, eles poderiam até ter criado um cartãozinho, isso é simples de fazer. Casa da Moeda Portuguesa vai lá e resolve o assunto. Só que ele não pode dar o direito de circulação no espaço Schengen, porque ele não é um título de residência daquela outra espécie. Então, sim, se eu tivesse aguardado, como muitos clientes fizeram, não, eu quero aguardar, doutor, eu vou preferir aguardar porque isso aqui não está... Fizeram certo. Fizeram certo. Até porque aquele outro título, 2 anos... 3 anos, fechou os 5, boa sorte. CPLP é 1 ano, mais 2 e mais 2. Então, percebam que são 3 etapas para você chegar aos 5 anos. É o que era antigamente o título de residência dos 88, dos 89 e dos outros artigos. Diz ele então, né? Para que essas pessoas não tivessem a liberdade de sair em viagem para fora de Portugal, dentro da Europa, e assim ter a possibilidade de mudar para outro país europeu. Ninguém questiona que essa autorização não dá direito de morar fora de Portugal. O que se questiona é não poder ter a liberdade de transitar pela Europa, sendo um residente de Portugal, como qualquer outro que tenha o título de residência não CPLP. O CEF enganou mais de 150 mil imigrantes da CPLP. Não foi o CEF. Vou dizer de novo. Ao dizer, primeiramente, que se poderia viajar pelos países da Europa. Se o CEF deu esta informação, se ela está escrita em algum lugar, dentro do portal do CEF, dentro de alguma nota oficial do CEF, isto é uma outra situação. Aí nós temos sim que chamar o CEF a responder por um prejuízo, um presumível prejuízo que está causando para as pessoas. Mas, se não for isto, não tem outra maneira. Vamos lá, mais um ainda.
Ainda não entrei por causa dessas dificuldades que eles aumentaram para conseguir a naturalização, pois isso é muita sacanagem. A Europa toda não quer que passamos a ter a cidadania que é nosso direito. Aqui ele está falando dos judeus sefarditas, isso é um outro caso, mas enfim, também é uma situação que está aí sendo discutida e tem muita coisa por acontecer ainda com este tipo de nacionalidade. A Grazi colocou aqui, isto é uma vergonha, induziram as pessoas a acreditar que era exatamente a mesma coisa com os mesmos direitos. O que muita gente entendeu é que era uma R para países de língua portuguesa, não que estaria preso aqui sem poder circular. Ora, pode circular dentro de Portugal, pode circular de Brasil para Portugal, pode circular de Portugal para Angola, para... Gente, é só para CPLP. Digo de novo, as pessoas interpretam a seu bel prazer aquilo que são normas e regras jurídicas que, por um ponto e vírgula colocado fora do lugar, muda completamente o entendimento de um processo, de um artigo, muda a vida das pessoas. Uma vírgula fora do lugar muda tudo. E as pessoas interpretam. Tá? É mais ou menos aquilo que eu sempre digo do político. O político só se elege porque ele sobe ao palanque, se preparou para isto e vai lá dizer aquilo que o povo quer ouvir. Porque se ele diz aquilo que o povo não quer ouvir, ele não se elege. Ele vai perder. Ele não vai conseguir chegar ao cargo que ele pretende. Então, é assim, as pessoas veem uma nota dessa, uma alteração legislativa dessa, vão para a mídia e começam a falar sem ter a condição de fazer uma análise mais profunda daquilo que realmente vai ser aplicado. E digo de novo, quem criou isto foi o Estado. Quem aplicou foi o CEF. E quem sofre as consequências? Você, o povo. Muito bem. Mais uma aqui embaixo. Doutor, fala sobre nacionalidade portuguesa CPLP para quem foi embora e tem direito à nacionalidade por tempo de residência. Fez a CPLP e agora diz que não conseguem dar entrada. Gente, faz um mês que a CPLP saiu, tá? Que o documento começou a ser emitido, mês e pouco. Será que eu preciso deste título, realmente deste título, para conseguir a minha nacionalidade portuguesa? A lei da nacionalidade diz residência legal 5 anos. Se eu tenho 6, 7, 8, 9, 10, não importa. 5 anos é o mínimo. Se eu tenho 5 anos de residência legal, eu vou lá. Ah, eu preciso desses 3 meses, aí desse 1 mês da CPLP? Puxa, aí ok, aí nós temos um problema. Ou seja, um segundo problema que o Estado está criando. Porque agora ele está negando o que ele mesmo criou. Porque se ele criou um documento para legalizar a estada das pessoas que são membros da CPLP dentro do seu território, e esta pessoa vai se submeter a um processo de obtenção de uma nacionalidade por tempo de residência, e esses... Bom, vamos contar que daqui a 1 mês, 2 meses, esta pessoa tem entrada no processo. E ela está com o título na mão. Mas para fechar os 5 anos, ela precisa contar com este tempo. E aí o Estado diz que não, isso aqui não serve para nacionalidade. Bom, aí sim, aí agora, já não é mais nem o CEF, né? Porque agora já estamos falando do IRN. Ou seja, é o Estado de novo negando validade a um documento que ele criou. O que é que você faz? Senta e chora? Não. Pede o livro de reclamações. Faça o registro. Pega lá o nome do cidadão que está atendendo lá, no balcão, pega todos os dados possíveis, faz o livro de reclamações. Lá no Brasil nós temos o PROCON, aqui é livro amarelo. Pega o livro, faz a reclamação e vai para casa. Dentro de alguns dias você vai ser contactado pelos órgãos responsáveis, que vão avaliar aquela reclamação e que vão lhe dar uma resposta. E se a resposta for ainda negativa, bem, então nós estamos diante de um problema enorme e pelo qual o Estado tem que responder. Daí nós temos que agir por outros meios. Vamos ter que ir para o judiciário.
porque o Estado está negando o documento que ele próprio criou. Perfeito? Então é assim. O mesmo Fabão do caminhão. CPLP não estão aceitando para dar entrada à nacionalidade. Ok? É isso. Tá? Então, se você tem 5 anos, usa os 5 anos. Não precisa contar com os outros títulos. Ah, mas eu quero 15 anos. Bom, aí são outros processos. Mas, de toda maneira, viu, Fabão? O que acontece? Se é o Estado a negar o próprio Estado, nós estamos diante de um baita de um problema. E isso se resolve, começando com o livro amarelo, livro de reclamações. E se mesmo assim não surtir efeito, então só resta o meio jurídico. Aí nós temos que ir para o tribunal. Valeu, gente? Olha, esses são apenas alguns comentários que eu selecionei aqui para levar até vocês. Tem muita outra coisa que chega a todo momento. Então eu digo o seguinte, se vocês tiverem algo ainda a acrescentar a esse tema, tá aqui, ó. Nosso Instagram está aqui embaixo. Mandem as suas dúvidas, mandem os seus questionamentos, os seus posicionamentos e vamos ver, dentro do possível, aquilo que podemos dar andamento. Feito isto, dito isto, eu quero encerrar por aqui, nós já estamos aí com, de novo, 30 minutos de vídeo. A coisa se estende, não tem outra maneira. Gente, um grande abraço a todos, até a próxima. Mandem as perguntas, inscrevam-se no canal, porque sempre tem coisa fresquinha aqui, sempre tem posicionamento a respeito destas questões que estão pipocando em todos os lados. Aceita, não aceita, vale, não vale. Tem coisa para todos. Então, estamos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.